Torne-se viciado em disciplina, em um dia. Esse título soa provocativo porque toca em algo que quase todo adulto funcional já viveu em silêncio. A sensação de saber exatamente o que precisa ser feito, mas sentir um peso interno só de pensar em começar. Não é preguiça. Não é falta de ambição. É algo mais sutil, mais profundo e muito mais comum do que se admite. Existe uma narrativa social repetida à exaustão que diz que disciplina é força bruta, que consistência nasce de rigidez, que quem faz acontecer simplesmente ignora o desconforto e segue em frente. O problema é que, na prática, essa lógica raramente sustenta alguém por muito tempo. Ela até produz arrancadas. Produz semanas intensas, dias produtivos, períodos de foco quase heróico. Mas quase sempre cobra um preço depois. Exaustão, abandono, culpa, recomeço. Um ciclo conhecido. O que poucas pessoas dizem em voz alta é que o cérebro humano não foi desenhado para obedecer a ordens internas baseadas em pressão constante. Ele responde a sinais. Responde a associações. Responde, acima de tudo, aquilo que interpreta como seguro, recompensador ou minimamente agradável. Quando uma ação é constantemente associada à tensão, cobrança ou autocrítica, o sistema interno aprende a evitá-la, mesmo que racionalmente ela faça sentido. Por isso, falar em se tornar viciado em disciplina em um dia não tem a ver com mudar quem você é, nem com virar alguém mais rígido ou inflexível da noite para o dia. Tem a ver com iniciar uma mudança de associação. Uma reprogramação sutil da forma como o seu corpo e a sua mente percebem o ato de agir. O ponto de virada não está em fazer mais. Está em fazer diferente. Em parar de tratar a ação como punição e começar a tratá-la como sinal de alinhamento. No momento em que o cérebro percebe que agir não ameaça, não humilha e não esgota, algo muda. A resistência diminui. A fricção cai. E aquilo que antes exigia força passa a acontecer quase por inércia. Disciplina sustentável não começa com metas ambiciosas. Começa com permissões. Permissão para começar pequeno. Permissão para não acertar tudo. Permissão para sentir algum prazer no processo. Isso soa simples, mas é profundamente contraintuitivo para quem foi condicionado a acreditar que crescimento precisa doer para ser legítimo. Quando alguém diz que vai começar amanhã, geralmente não está mentindo. Está apenas tentando fugir da sensação interna que aquela tarefa provoca hoje. A antecipação do esforço costuma ser mais pesada do que o esforço em si. E o cérebro aprende isso rapidamente. Ele cria histórias, justificativas e adiamentos não porque você é fraco, mas porque ele está tentando proteger energia. O primeiro movimento real acontece quando você deixa de negociar com o futuro e passa a desenhar o presente. Não perguntando se você está motivado, mas criando um ambiente onde o próximo passo seja óbvio, simples e quase automático. A disciplina começa a se formar quando a decisão já foi tomada antes da hora do cansaço. Existe uma diferença enorme entre empurrar a si mesmo e ser puxado pela estrutura que você criou. Quando o caminho está claro, quando o início é leve, quando não há uma montanha inteira para escalar mentalmente, o corpo coopera. O cérebro coopera. E a ação acontece. Outro ponto pouco falado é a importância da evidência. O ser humano adulto precisa ver progresso para continuar. Não progresso ideal, não resultados espetaculares, mas sinais claros de movimento. Quando você consegue enxergar que o esforço está gerando algo palpável, mesmo que pequeno, a mente começa a associar a ação à satisfação. E essa associação é poderosa. Por isso, quem aprende a tornar visível o próprio avanço, mesmo nos dias comuns, cria uma base emocional para a consistência. Não se trata de controlar tudo, mas de registrar o suficiente para que o cérebro reconheça: algo está acontecendo. E quando algo está acontecendo, parar parece mais desconfortável do que continuar. A partir daí, entra um elemento muitas vezes subestimado, o reforço intencional. Não no sentido infantil, mas no sentido neurológico. Toda vez que você conclui uma ação alinhada, por menor que seja, existe a oportunidade de marcar aquele momento internamente como positivo. Um gesto simples. Um respiro consciente. Um reconhecimento silencioso. Isso ensina ao sistema interno que agir não é apenas obrigação, é também cuidado. Com o tempo, essa sequência se consolida. A ação gera um pequeno sinal de satisfação. A satisfação reduz a resistência da próxima vez. A resistência menor facilita a ação seguinte. Não é um pico de empolgação. É um ciclo calmo, quase discreto, mas profundamente transformador. Há também um erro comum que sabota a disciplina logo no início:
tornar o começo grande demais. Quando o primeiro passo já exige muito, a mente recua. Mas quando o início é quase ridiculamente pequeno, o cérebro não vê motivo para lutar. E uma vez em movimento, algo curioso acontece. O sistema interno tende a continuar. Não por obrigação, mas porque já começou. Esse é um dos segredos mais antigos do comportamento humano. Começar muda o estado interno. E mudar o estado interno muda a percepção do esforço. O que parecia pesado antes de iniciar se torna manejável depois de alguns minutos. Não porque a tarefa mudou, mas porque você mudou. Adicionar prazer consciente ao processo não é fraqueza. É estratégia. Quando você associa ações importantes a elementos sensoriais agradáveis, o cérebro deixa de tratar aquilo como ameaça. Música, ambiente, pequenos rituais, tudo isso comunica segurança. E segurança gera repetição. Disciplina, nesse contexto, deixa de ser um ato de guerra contra si mesmo e passa a ser uma forma de autocuidado estruturado. Você não precisa se forçar a fazer o que te faz bem, mas precisa aprender a tornar isso acessível no dia a dia. O paradoxo é que quanto mais gentil é o processo, mais firme ele se torna. Existe ainda uma camada mais profunda, o significado. Nenhum hábito se sustenta apenas na lógica. Quando uma ação está conectada a algo que importa emocionalmente, ela ganha densidade. Não precisa ser grandioso. Precisa ser verdadeiro. Quem você se torna quando cumpre o que promete a si mesmo? Que tipo de relação você constrói com a própria palavra? Que sensação surge ao perceber que você pode confiar em si? Quando esse vínculo começa a se formar, a disciplina deixa de ser algo que você tenta aplicar e passa a ser algo que emerge. Você não está se obrigando. Está respondendo a uma identidade em construção. E identidade é um motor muito mais potente do que força de vontade. É assim que a ideia de se tornar viciado em disciplina faz sentido em um dia. Não porque tudo muda em 24 horas, mas porque em um dia você pode iniciar uma nova associação. Pode viver uma experiência diferente com a ação. Pode provar para o seu próprio sistema que fazer o que precisa ser feito não precisa ser sinônimo de sofrimento. A partir desse primeiro dia, não existe mágica. Existe repetição consciente. Existe ajuste. Existe escuta interna. Alguns dias serão leves. Outros, nem tanto. Mas a relação muda. A disciplina deixa de ser um peso externo e passa a ser um eixo interno de estabilidade. No final, o que sustenta não é a intensidade, mas a coerência. Não é o esforço máximo, mas a continuidade possível. E talvez a maior virada não seja se tornar alguém extremamente disciplinado, mas alguém que age com menos conflito interno. Alguém que entendeu que constância não nasce da pressão, mas do alinhamento silencioso entre intenção, ambiente e experiência. Quando isso acontece, você não precisa mais se perguntar se vai fazer.